justamente para saber se terão condições de jogo. Caso o Gabigol não participe da partida do próximo domingo, o seu substituto natural, obviamente, é o Pedro, que inclusive já foi testado entre os titulares nesta semana pelo Domenech Torrent. E lá na zaga, o substituto do Rodrigo Caio, esse está praticamente vetado. A informação, conversando com algumas pessoas da diretoria do Flamengo que estavam acompanhando a atividade, me passaram isso. Está praticamente descartado, mas ainda não está oficialmente. O Tuller, que é um garoto da base, vem criando um pouco de espaço com o Domenech Torrent, entrou muito bem contra a equipe do Botafogo, e aí sim o Tuller pode ter a primeira oportunidade como titular dessa equipe comandada pelo catalão, que vem aí derrapando, né? Derrapando nesse início do Flamengo, 5 jogos, apenas uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, e tem essa missão difícil contra a equipe do Santos no domingo. Sobre o Isla, Maurício Isla já está treinando normalmente com o grupo, o Flamengo já tem toda a documentação dele preparada, já deu entrada, inclusive, na CBF, a expectativa é que até amanhã o nome do Isla esteja no bid, e aí sim ele possa fazer a sua estreia no próximo domingo. A gente ainda não sabe se ele vai ser titular, ou então se vai entrar no decorrer da partida para ganhar rodagem. Vou te lembrar, o Isla não atua de forma oficial há mais de 4 meses, viu, Lívia Abel? É legal, uma boa notícia aí para o torcedor do Flamengo. O Isla, mais uma opção para o Domenech Torrent. De qualquer maneira, ele tem alguns probleminhas para resolver durante essa semana. O lado bom é exatamente esse, né, Rodrigo Bueno? Uma semana, finalmente, para ele trabalhar tentar aí colocar, vamos dizer assim, as ideias dele nesse time do Flamengo, Rodrigo. Eu estava aqui observando com atenção, escutando o Flávio, mas assim, porque a fama muito do Domi é do treinamento. Eu cheguei a acompanhar alguns treinamentos dele na época do Barcelona, 2011, a final da Champions, eu estava em Wembley, eu estava no Japão, Santos e Barcelona, e eu acompanhei alguns treinos, né? E é o que faz a diferença no trabalho dele. Ele é muito bom nessa atividade, além de análise de adversário, treinamento de bola parada, e ele precisa de tempo. Então, eu estava tentando ver se eu pescava alguma coisa e gostaria de acompanhar em loco os treinamentos dele. E é aí que ele pode fazer a diferença no trabalho dele. O Isla é muito bom jogador. Eu acho que se ele entrar em forma, render bem, é um cara que pode jogar como zagueiro, eventualmente como volante, mais adiantado pela direita. Ele pode até melhorar ali a lateral, chegar com mais força ao ataque em relação ao Rafinha, que não fazia gol, né? E sobre a zaga, o Tuller é um cara que já está acostumado, acho que daqui a pouco o Rodrigo Caio volta. O Pedro é uma substituição natural, caso o Gabigol esteja fora. E a expectativa sempre é melhor, né? Com mais tempo, com mais opções. O Domi gosta de um 4-3-3, né? Eu não sei até quando que ele vai implementar de fato isso no Flamengo, se é que vai implementar, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda está muito equilibrado, ninguém conseguiu disparar, o Galo não disparou, o Inter também já perdeu o jogo, ainda tem muito tempo de recuperação para o Flamengo no Campeonato Nacional, ele continua sendo favorito, e a perspectiva acho que é positiva, né? Nas principais competições, a Libertadores ainda vai demorar cerca de 20 dias, está cada vez mais perto, né? Pouco menos de 20 dias, e acho que ele vai ter tempo para colocar na Libertadores já um time muito mais pronto e forte para atender as grandes expectativas que tem a torcida rubro-negra. Ele precisa cuidar também, acho que muito aí, viu, Flávio Amêndola, do sistema defensivo que Pablo Mari deu uma liga muito boa, tá fazendo falta, e o mesmo Flamengo tendo buscado peças no mercado, ainda não passa a segurança que passava na temporada passada. Os outros atletas não vêm atuando tão bem, mas a gente sabe que podem entregar. O sistema defensivo sem o Pablo Mari, acho que já tá aí oscilando um pouco mais, causa mais insegurança. Mas vamos lá, Amêndola, com mais informações do Flamengo, do mercado da bola, o Tuller renovando, não é isso? Exatamente, essa é a boa notícia, né? Que calhou justamente nesse momento do Tuller assumir a titularidade do Flamengo, caso o Rodrigo Caio não atue mesmo contra a equipe do Santos. Já vem acontecendo há um certo tempo conversas da diretoria com os agentes do Tuller. Inclusive, eu vinha tentando fazer uma entrevista com o Tuller há um certo tempo, e aí os agentes dele me disseram, calma, porque ele está em negociação. Então, nesse momento, a gente prefere preservar um pouco a imagem do atleta, mas, ao que tudo indica, o Tuller vai ter mesmo uma renovação sacramentada nos próximos dias, um novo contrato até dezembro de 2024. Vamos lembrar, o Tuller é um garoto da base, aos poucos
ele foi criando seu espaço nesse elenco, era o reserva imediato do Pablo Mari e também do Rodrigo Caio, era basicamente a primeira opção do Jorge Jesus para a posição, e aí agora acaba que com essa lesão ele pode entrar e quem sabe o Tuller não pode figurar entre os titulares, mesmo quando o Rodrigo Caio voltar. Isso porque o Léo Pereira vem sendo muito criticado, principalmente pelos torcedores. Ele ainda não se adaptou a essa metodologia de trabalho da equipe do Flamengo. E aí pode ser que o Tuller, quem sabe, não possa aparecer entre os titulares depois de um certo tempo. Vamos aguardar o que vai acontecer. E ainda sobre o mercado da bola, não se espantem se nos próximos dias vocês verem noticiário envolvendo Flamengo e Guga. O Flamengo segue de olho nesse atleta. A intenção da diretoria do Flamengo é de, nos próximos dias, oficializar uma proposta ao Atlético Mineiro por esse jogador. O Atlético deseja 5 milhões de euros. O Flamengo, no início, acenou com uma proposta de 4 milhões de euros. Já resolveu subir um pouquinho essa oferta e a expectativa é que isso seja oficializado nos próximos dias. O único problema é em relação à forma de pagamento. O Flamengo deseja parcelar esse valor, caso o Atlético aceite, e o Atlético Mineiro deseja receber esse valor à vista. Então, tudo isso ainda vai gerar uma nova leva de negociações, mas o Guga segue no radar do Flamengo para a lateral direita, e se o Guga, se a negociação não der certo, o Flamengo vai seguir no mercado, porque a ideia é trazer mais um lateral justamente pelo fato do Isla, que acabou de ser contratado, ser convocado de uma forma frequente para a seleção chilena. Então o Flamengo está tomando esse cuidado e está no mercado em busca de um novo lateral direito. Legal. E há um cuidado muito importante, né, Fábio Azevedo? Independente dele estar sendo sempre convocado para a seleção ou não, o calendário apertado, o Flamengo briga aí briga em todas as competições, né, que se encontra, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Flamengo está sempre ali sendo cogitado como um dos favoritos. Não dá para correr o risco do atleta se lesionar e não ter um reserva à altura, né? E eu queria a sua opinião também sobre o sistema defensivo, desde a saída do Pablo Mari. Qual é a sua visão sobre? Você acha que de fato o Léo Pereira ainda não dá essa segurança toda? Pode ser uma boa oportunidade para o Tuller, quem sabe, ficar com a titularidade? Antes de eu responder a tua pergunta, Lívia, uma curiosidade, se o Amêndola puder me ajudar. Cadê o Gustavo Henrique? Porque, teoricamente, o Léo Pereira indo mal, o Gustavo Henrique seria o substituto. Eu não estou nem falando em relação ao Rodrigo Caio. Entendo que é um destro por outro destro. Apesar do Ramon ter mostrado que podem jogar dois canhotos. Mas cadê o Gustavo Henrique? Até para eu formular meu pensamento, Amêndola, se puder me ajudar. Fábio, ele vem treinando normalmente, inclusive uma informação do João Guilherme, do nosso apresentador dos canais Fox Sports, é que o Gustavo Henrique hoje foi testado na vaga do Léo Pereira. E a dupla de zaga do Flamengo foi o Tuller e o Gustavo Henrique. Então, ele vem... O problema do Gustavo Henrique é a questão da velocidade. Ele é um zagueiro alto e não é muito rápido, e como o Flamengo joga com uma linha um pouco mais avançada, acaba que o Flamengo perde nessa questão da velocidade. Mas informações do João Guilherme, repetindo, é que o Gustavo Henrique hoje foi testado entre os titulares. Ótimo, então, porque é isso que eu ia falar. Por que o Gustavo Henrique, então, já não é testado na vaga do Léo Pereira? Mas é mexer muito. Não é o que o Diniz está fazendo, barrar dois jogadores. Ele estaria barrando um, o outro está machucado, e aí ele coloca em dois jogadores que vêm treinando no time de baixo. E uma outra informação, até que eu vi hoje no Twitter também do João Guilherme, é que o Thiago Maia foi testado na vaga do Arão. Então o Domi está conhecendo o elenco, está buscando alternativas, e eu gosto dessa zaga, hein? Tuller e Gustavo Henrique. E depois o Rodrigo Caio voltando, pode ser Tuller e Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Eu acho que encaixa melhor. O Léo Pereira deixou espaço para que alguém ocupasse. Flávio Amêndola, complemente, por favor, suas informações, amigo. Essa questão que o Fábio levantou do Thiago Maia é muito importante. O Thiago Maia vem sendo muito elogiado internamente, principalmente pelo Domenech, pela dinâmica de jogo. Contra o Botafogo ele entrou muito bem, pode figurar entre os titulares, mas existe uma dúvida, se ele vai sacar o William Arão ou se ele vai sacar o Gerson. Na atividade de hoje, quem deu vaga ao Thiago Maia foi o William Arão, mas o Domi vai ter ainda mais 2 treinamentos nesta sexta e também no sábado, 2 atividades pela manhã, para solucionar aí esses problemas e escolher os 11 titulares que vão a campo contra o Santos no próximo domingo, às 4 da tarde, lá na Vila Belmiro, amigos.
Legal, muito obrigado, Amêndola, pela sua presença aqui. O Amêndola trazendo notícias do Flamengo e o Domi que vai tentando aí conhecer e colocar o seu trabalho em campo. Ô, Rodrigo Bueno, a sensação que eu tenho é que zerou tudo. Não importa o que você fez ano passado, não importa a forma que você jogou com o Mister, o Domi está conhecendo e ele quer ver quem entende, quem se adapta melhor à sua forma, seu esquema tático, né? Vem essa notícia aí que o Thiago Maia está treinando muito bem. E a dúvida, quem ele saca, Gerson ou Arão? Eu quero a sua opinião sobre. Vou citar aqui uma frase que eu achei belíssima, citada pelo Hans Flick, técnico do Bayern de Munique, após ganhar a Champions League. Perguntado, né, indagado sobre o desempenho espetacular do time na temporada, ele falou o seguinte: o sucesso é apenas alugado e o aluguel deve ser pago todos os dias. Eu acho que isso serve para todo mundo, em todas as áreas. No esporte cabe muito, especialmente para times que chegaram num estágio muito elevado, ganharam muitas coisas, jogadores também, e às vezes se acomodam. Eu acho que muito da fase ruim é exagero, né? Fase não tão boa do Flamengo no começo do Brasileiro, se deve a excesso de folgas, 11 dias de folga, teve 4 meses praticamente de pandemia, voltou aquele estadual meia boca, que o Flamengo brigou para acelerar, depois a diretoria deu 11 dias, então alguns jogadores não estão muito bem fisicamente, não voltaram legal. E eu estou falando de jogadores muito importantes, Gabigol, Bruno Henrique, por exemplo. O Domenech, quando chegou, ele e a equipe de trabalho dele, com base nos resultados, nos testes, nos exames, eles perceberam que muitos jogadores do Flamengo estavam muito abaixo. Problemas físicos. Então você vê no começo do Brasileiro aquelas 2 derrotas, o time do Flamengo meio que se arrastando, um time moroso, um time que era sinônimo de intensidade com o Jorge Jesus, não estava correndo. E aí não passa muito só pelo treinador, né? Pô, cadê a intensidade? O jogador precisa estar bem preparado, o time como um todo.